Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre um assunto que eu tenho muita curiosidade, que é o islamismo, e também para indicar aqueles historiadores que gostam de um olhar mais antropológico em relação às outras culturas. É uma disciplina que eu estou fazendo com a professora doutora Rosana Brito sobre religiosidades. A gente vem estudando as diferentes crenças de povos e recentemente a gente estudou sobre os 3 monoteísmos no mundo, que são sabidamente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E eu resolvi contar um pouquinho para vocês sobre as crenças do islamismo, justamente para que a gente desmistifique algumas ideias que a gente tem, principalmente pessoas do Ocidente, da América Latina, de que a religião islâmica tem alguma ligação estreita com o terrorismo ou que é uma religião violenta. Então, meu objetivo hoje é trazer os preceitos dessa religião, onde que ela nasce, o porquê, o que eles acreditavam. Bom, Islã vem de uma palavra árabe que significa submissão. Então, de acordo com essa religião, as pessoas estão submissas a Alá, que é considerado o único Deus para essa crença religiosa. Eles se baseiam num texto sagrado, que é o Alcorão, e nesse texto e também os ensinamentos do profeta Maomé, que é uma figura muito importante para o islamismo, decorrem alguns pilares muito importantes para o islamismo. Todo o islâmico faz uma profissão de fé. Que profissão de fé é essa? Ele fala sempre a seguinte frase: só há um Deus e Maomé é seu profeta. Esse é o credo básico, fundamental para qualquer islâmico. O segundo pilar dessa ideia religiosa são as preces rituais. Todo islâmico deve, durante 5 momentos do dia, ao amanhecer, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e antes de se deitar, ele deve se posicionar em direção à Meca e fazer a sua prece diária. Ele também faz uma doação anual chamada Zakat, esse é o terceiro pilar do islamismo. E o quarto pilar é o ato de jejuar. É considerado um ato de purificação durante o mês do Ramadã. O islâmico ele deve ficar sem comer e sem beber do amanhecer até o pôr do sol. De noite, de madrugada ele pode se alimentar, mas durante todo o dia ele não pode comer nem beber. Apenas as crianças e os idosos estão liberados desse rito, né? E o último pilar fundamental do islamismo é a peregrinação, que deve ser feita a Meca, que é a cidade sagrada do islamismo, pelo menos uma vez na vida. Então, essas são as grandes crenças do islamismo. A gente precisa de entender que, embora existam chaves interpretativas do mesmo texto bíblico, que é o Alcorão, e aí a gente tem a diferença entre xiitas, que tem uma certa radicalização, às vezes, na interpretação do texto, mas a gente não pode afirmar que se trata de uma religião violenta ou que é uma religião que estimula o terrorismo. A gente tem, de fato, alguns atos de violência que acabam se embasando em determinadas leituras, que são leituras muito específicas do texto sagrado. Mas a minha ideia aqui é mostrar que o islamismo tem uma relação de submissão a Deus. E Deus, Alá, para eles é uma figura sagrada. Então a gente precisa de enxergar o outro se colocando no papel do outro. Normalmente os ocidentais, e principalmente aqui na América Latina, a adesão ao islamismo é muito baixa, muito pequena. E às vezes quando a gente olha na rua uma pessoa com
burca, uma pessoa com as vestes islâmicas, a gente tem uma relação de diferença ou de estranhamento. E entender a religião do outro e como eles se comportam é fundamental para que a gente respeite o outro. Então eu resolvi trazer um pouquinho dessas crenças do islamismo para que a gente sempre enxergue o outro de maneira respeitosa, de maneira humana. E é isso, tá bom? Boa noite a todos e fica a dica da disciplina de religiosidades da professora Rosana Brito, que é muito interessante, muito didática para a gente ter esse olhar amplo sobre as crenças e culturas.